Dizem que tinha um rapaz que não era um guerreiro, era um rapaz que era um pastor. E havia uma cidade sitiada por um exército feroz, comandado por um homem tão alto que parecia até um gigante. Dizem que era, ou apenas era um homem muito alto mesmo. O fato é que nenhum dos guerreiros ali tinha coragem de enfrentá-lo. E todos se acovardaram perante aquele exército e perante aquele guerreiro e tremeram, tal como talvez alguns estejam se sentindo aqui, pequenos, em frente a esse desafio, a essa quantidade de matéria absurda, a essas 80 questões gigantescas. Mas um rapaz resolveu enfrentar esse gigante. E ele tinha apenas uma arma, que era uma funda, era um estilingue. E ele tinha 5 pedras na bolsa dele. E ele, com um tiro certeiro, acertou a testa desse gigante que pereceu. Vocês sabem como ele se chamava. Ele se chamava Davi. E você sabe como o gigante se chamava. Como se chamava? OB! Eu vou te dar agora as 5 pedras das quais você precisa para matar pau esse gigante. Bora! Então vamos lá. Primeira questão vai cair, é uma questão certeira, é de erro de tipo. Então anota aí, é penal geral, agora é nós, mano, é Corinthians, aqui o negócio, o bagulho é louco, e é erro de tipo. Então vai lá, erro de tipo, como você vai identificar? Erro de tipo é uma coisa meio que perigosa, porque todo mundo meio que confunde uma espécie com a outra. Então vamos entender as espécies de erro de tipo. Primeira espécie é o erro de tipo essencial. Erro de tipo essencial. Como é que é o erro de tipo essencial? É fácil. O agente realiza os elementos objetivos do tipo, o agente faz o tipo sem perceber que está fazendo. O agente realiza os elementos objetivos do tipo sem perceber o que está fazendo, sem saber o que está realizando. Essa questão pode cair de diversas formas, todas elas bem batidas. Eu vou te dar alguns exemplos que já caíram no OAB. O primeiro, o famoso exemplo do camarada que porta maconha achando que é orégano. Então, você tem um brother teu que te deu ali um saquinho de erva e disse, esse aqui é um orégano da hora, tu bota na tua pizza, todo mundo vai comer adoidado, ainda vai ficar de bom humor. Isso aí é um orégano jamaicano, muito classe A. E depois você descobre que aquilo não era orégano, que aquilo era maconha. Você portou droga? Sim. Você sabia que estava portando droga? Não. Isto é erro de tipo. Um segundo exemplo, ainda do mesmo erro de tipo essencial, um segundo exemplo que também já caiu várias vezes, é o exemplo do estupro de vulnerável. O cara transa com uma menina de 13 anos, achando que ela tem 15 anos. Ele faz sexo com uma moça de 13 anos, achando que ela tem 15. Objetivamente, ele manteve ato libidinoso com uma pessoa vulnerável? Sim. Mas subjetivamente ele sabia que ela era vulnerável? Não. Isso se chama erro de tipo essencial. Um terceiro exemplo que já caiu também de erro de tipo essencial, aliás, caiu na segunda fase, foi o exemplo do furto. Então, a pessoa, o que caiu exatamente na OAB, é que uma menina estava estudando para a OAB num cursinho, verdade, não dizia para a OAB, mas dizia num cursinho, estava estudando num cursinho ao lado de uma amiga, ou de uma conhecida. E depois do estudo, ela pega o notebook e leva para casa. E levou, por engano, o notebook da amiga. Objetivamente, ela subtraiu coisa alheia móvel? Sim. Mas subjetivamente, ela sabia que estava subtraindo coisa alheia móvel? Não. Erro de tipo. Isso é o erro de tipo essencial. Qual que é a consequência do erro de tipo essencial? O erro de tipo essencial, ele exclui o dolo. Quer dizer que eu não tenho consciência, eu não tenho dolo. Exclui o dolo. E só permite a punição por culpa se houver previsão de forma culposa.
permite a previsão por culpa se houver previsão. Agora, repare comigo, esses crimes aqui que eu mencionei, porte de droga ou mesmo tráfico, estupro de vulnerável, furto, eles têm previsão de forma culposa, gente? A resposta é não. E galera, aqui eu vou te dar uma regra de chutometria avançada. Galeritia, é o seguinte, 92% dos crimes do Código não tem previsão de forma culposa. Então, para esses 92%, ou é dolo ou é nada. Quer dizer que nesses 92%, se não tiver dolo, a conduta será considerada atípica. Exatamente. E é o caso bem desses 3 delitos que eu disse aqui. Não tem porte de droga culposo, portei sem querer. Não tem estupro culposo, estuprei, desculpa, foi mal. Não tem, não existe. Não existe furto culposo. Então, essas 3 condutas são atípicas. Beleza? Só que isso é o erro de tipo essencial. Muita gente confunde o erro de tipo essencial com uma outra coisa. Eu estou com a segunda fase na cabeça, porque na última segunda fase rolou essa confusãozinha, com a discriminante putativa. O que é a discriminante putativa? Ela também é uma modalidade de erro. Mas o que é a discriminante putativa? Na discriminante putativa, a pessoa acha que está amparado por uma excludente de ilicitude. Lembra o que é excludente de ilicitude? Tipo legítima defesa, estado de necessidade, seus amigos? A pessoa acha que está amparado por uma excludente de ilicitude e, na verdade, não está. Então, lembra aquela história dos 2 inimigos? De repente, eles se juram de morte e, de repente, um está na frente do outro. Um leva a mão ao cós da calça, o outro, achando que vai ser atingido, saca a sua arma primeiro e dá um tiro. Depois, descobre-se que esse que estava com a mão no cós da calça ia tirar um lenço, uma flor, uma carta, uma qualquer coisa, enfim, não ia tirar uma arma. Então, esse que atirou estava numa situação de legítima defesa putativa. Isso é discriminante putativa. Discriminante putativa é sinônimo de legítima defesa putativa ou estado de necessidade putativa. Putativo, quer ver um que deu maior chabô alguns exames atrás, é doidinho para repetir? O cachorro falsamente bravo. O que é o cachorro falsamente bravo? Cachorro falsamente bravo é o seguinte, eu vejo, sei lá, um pitbull se aproximando de mim. Eu acredito que aquele cachorro é bravo. Eu, então, para me defender do ataque iminente do cachorro, eu atiro uma pedra no cachorro. O cachorro morre. Depois descobre-se que era apenas um cão manso que estava ali abanando o rabinho à procura de carinho. Então, qual que é a minha tese defensiva? Vamos lá, é putativo, certo? Eu estou viajando, eu não estou numa situação de perigo, não estou numa situação de ataque. Agora, para fechar, para gabaritar, todo mundo, mesmo que eu não estou vendo aí do fundo, mesmo que eu não estou vendo aí das unidades e do online, olha só, o que você gabaritaria? É estado de necessidade putativo ou é legítima defesa putativa? Bom, metade errou, metade acertou. Parabéns a todos, tá? Por terem participado, fico muito feliz. É estado de necessidade. Galera, cachorro não causa legítima defesa. Para legítima defesa, precisa de uma agressão humana. Ah, mas o cachorro é meu filho. Não, não é, né? Desculpa, mas do ponto de vista jurídico, não. Até emocional, quem sou eu para julgar? Mas não, ele não é um ser humano. Então, portanto, é estado de necessidade putativo, tudo bem? Beleza. Segunda pedra. A segunda pedra, o segundo tema, é o crime que não se consumou. É assim, eles vão dar uma história de um crime que começa e não termina. Né? O Tício queria matar o Mévio não morreu, ai que bom. E aí pergunta pelo que o Tício deve ser punido. E aí você põe, que ridículo, deve ser por tentativa de homicídio. Nem sempre. Então coloca aí, o segundo tema é crime não consumado. E esse crime pode não estar consumado por 3 razões. E cada razão vai dar num gabarito, esse é o problema. Ó, vou te dar um exemplo que caiu no exame da OAB, um exemplo que quem foi meu aluno já conhece, o clássico exemplo de Filomena e Filolau. É muita finesse esses nomes, né? Filomena e Filolau. Então é o seguinte, presta atenção, o Filolau queria estuprar a Filomena, tá? Pesado, se tiver alguma criança aqui, peço que saia, eu fecho os ouvidos, porque agora falaremos de temas adultos. Então, Filolau queria estuprar Filomena e manter com ela a conjunção carnal, porque o estupro é um crime muito democrático, pode qualquer ato libidinoso, mas pode homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, homem com a mulher, pode tudo. Mas o Filolau era um cara, entendeu, categórico, ele queria a conjunção carnal, que é puramente a cópula vagínica. Vocês estão com uma cara tão pura me olhando que eu estou ficando envergonhada.
Estou ficando envergonhada de falar coisas assim mais pesadas, mas vou em frente. Então, Filolau queria estuprar, fazendo amor com a Filomena forçadamente, né, que chama estupro. Então, é o seguinte, o Filolau, estou dando uma brandada na pílula aqui, o Filolau, que ele queria fazer isso feia com a Filomena, antes de tocar na Filomena, o que aconteceu? Filolau, por uma falha fisiológica, alheia à sua vontade, foi impossibilitado de manter o pênis ereto. Eu sei que você nunca passou por isso, óbvio, não estou duvidando, mas você já ouviu falar, não viu? Não tinha um primo teu distante, bem distante, era até de 3º grau, você nem conheceu ele, que você ouviu falar disso, que ele broxou. Pois é. Então, Filolau broxou, e aí perguntava-se por que crime ele deveria ser punido. Então, anota aí, a primeira situação, se o crime não se consuma por motivos alheios. Se o crime não se quer, é o caso do Filolau, não é isso? São motivos alheios. Aliás, isso estava dito. Por motivos alheios à sua vontade, estava dito, por uma falha fisiológica alheia à sua vontade. Que, a meu ver, nem precisava dar essa explicação, porque é óbvio que a pessoa que falha sabe que não é por vontade. Eu vou dar aquela broxada hoje. Hoje eu broxo. Broxo gostoso. Não, né? Óbvio que não. Você sabe que não é. É uma coisa que acontece, mas não é que é uma questão que a pessoa quer isso aí para ela. Então, é uma coisa alheia à vontade. Estava explícito. Por uma falha fisiológica alheia à sua vontade. Se é por motivos alheios à vontade, é punida pela tentativa. Tentativa do crime pretendido. Tentativa do crime pretendido. Aí você tem que voltar lá na segunda linha e ver qual é o dolo. Filolau queria estuprar Filomena. Bingo. Então é estupro. Então era tentativa de estupro. Beleza? Segunda situação dentro desse tema. O crime pode não se consumar pela interferência da própria vontade do agente. Pela própria vontade do agente. O crime não se consuma pela própria vontade do agente. Porque o agente ou desiste ou ele se arrepende. Aliás, qual que é a diferença entre desistir e se arrepender, gente? Isso aí também é a cara da OABzinha cair. Porque eles muitas vezes fazem aquela questão que a diferença é milimétrica. Desistir é parar. Se eu estou dando tiros e paro, isso é desistência, certo? Arrependimento é salvar. Se eu já dei os tiros suficientes e tenho que agir para salvar, é arrependimento. Vai decorar isso? Desistência é parar, arrependimento é salvar. Beleza. Mas, de toda forma, se o crime não se consuma pela própria vontade do agente, ele responde pelo quê, galerinha? Só pelos atos já praticados. Só pelos atos já praticados. Então, eu vou te contar uma história que, sinceramente, eu acho um horror, mas eu conto por valor pedagógico. Caiu numa prova de MP, uma história super preconceituosa e horrível, vocês é que julgam. Começava igual do Filolau. Era o Filolau que queria estuprar a Filomena, só que não chamava Filolau e Filomena, não lembro como chamava. Aí ele queria estuprar a moça. Aí ele obriga ela a despir-se. Antes de tocar nela, porque se tocar já estuprou, entendeu? Se tocar libidinosamente, já estuprou. O estupro é qualquer ato libidinoso. Antes de tocar nela, ele se desinteressa. Não diz que ele brocha, entendeu? Ele se desinteressa em virtude da aparência física da mulher. Olha que horror. Sinceramente, entendeu? Eu ia processar a banca do MP, uma questão ridícula como essa. Ai, não, tu não gostei, estava imaginando uma coisa mais bonita, né? Tu não está no meu nível para ser estuprado. Ah, vá se ferrar. Bom, mas era isso. Ele se decepciona com a aparência física dele. Ah, então tá bom, para mim tá bom, já estou satisfeito, para mim tá legal. E vai embora. E perguntava por que crime ele deveria ser punido. Será que nesse caso é tentativa de estupro? Não. Ele começou a execução e ele não consumou. Mas ele não consumou pela própria vontade, pela própria vontade dele. Então, ele só é punido pelos atos até então praticados. O que até então ele praticou, galera? Ele obrigou ela a ficar nua. Obrigar alguém a ficar nu. É o quê? Que bom que você acha isso. Porque é isso. A pessoa que fala nada, eu mando vir para o palco e ficar nua. Para ela sentir. Que às vezes a pessoa, só na pele, ela é pedagógico, né? Só na pele ela sei, ai, nada. Ai, então vem ficar, não. Não, vou na delegacia. Né? Então, vocês entendem, é constrangimento legal mandar alguém ficar pelado, se a pessoa, obviamente, querer. Se a pessoa quer ficar pelada, feliz para sempre, né? Sejam felizes. Mas se a pessoa não quer ficar pelada, aí não pode mandar ela ficar. E a terceira causa que o crime pode não se consumar, o crime não se consuma, a terceira causa, é porque é impossível, por absoluta ineficácia do meio, ou absoluta impropriedade do objeto. Lembra a paradinha do crime impossível? Crime impossível, por absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. E então, no crime impossível, a pessoa é punida pelo quê? Por nada. No crime impossível não é punido por nada. Imagina que eu vá matar alguém com uma arma de fogo e esqueça de municiá-la. E quando eu vou disparar, ela está desmuniciada.
É um crime impossível por absoluta ineficácia do meio, porque o meio que eu escolhi era impossível de alcançar o resultado. Beleza? Deu para entender? Então, por motivos alheios, tentativa do tralalá. Pela própria vontade, só pelos atos praticados. Se for crime impossível, por neca de pitibiriba. Belê? Belê. Terceiro assunto, concurso de pessoas. Faz um tempinho que não cai, e eu estou com um feeling que vai cair. Concurso de pessoas. Terceiro assunto, terceira pedrinha aqui para nós matar Golias. Então, terceiro assunto, concurso de pessoas. Concurso de pessoas pode aparecer o seguinte, qual que é a diferença entre ser autor e ser partícipe? Pelo menos de acordo com a teoria majoritária, teoria restritiva de autoria, teoria majoritária que é adotada no Brasil. A diferença é que o autor é aquele que pratica o verbo do tipo. O autor é quem pratica o verbo do tipo. E quem induz, instiga, auxilia, mas assim, só nos bastidores. É, digamos, coadjuvante, não é o principal. Quem que é esse cara? Esse cara é o partícipe. Então, autor é quem pratica o verbo do tipo, partícipe é quem induz, instiga ou auxilia. Mas tem duas coisas para você ser partícipe que são muito importantes. A primeira é que o partícipe tem que saber o que ele está participando. É o liame subjetivo. Se alguém me pede uma faca para fazer um churrasco, cata a faca e mata o marido, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Eu não posso ser partícipe, porque eu não sabia que eu estava colaborando com a pessoa matar o marido. Certo? Primeira coisa é essa, eu tenho que saber para o que eu estou participando. Segundo ponto que, tá assim, tipo, coçando a minha orelhinha de tanta pergunta que está vindo no Insta e no Twitter a respeito disso. Para que eu seja punido como partícipe, a minha colaboração, além de ter sido uma colaboração consciente, dolosa, a minha colaboração tem que ser uma colaboração eficaz. Né? Caiu na OAB, eu acho que várias pessoas viram essa questão, era uma questão da empregada que odiava os patrões. E ela queria colaborar com uma quadrilha de ladrões que estava assaltando a região para ferrar os patrões dela. Então, o que ela faz? Ela deixa a porta da casa aberta para que os ladrões entrem quando os patrões não estão. Só que os ladrões não sabem disso. E os ladrões pegam e entram pela porta da frente, arrombando a porta da frente. Tipo, não usam aquela contribuição que a empregada forneceu. E aí a gente pensa de acordo com a teoria da conditio sine qua non. Se a empregada não tivesse deixado a porta aberta, mesmo assim o crime teria ocorrido? Sim. Exatamente como ocorreu? Sim. Ou seja, a colaboração dela, apesar de com muita boa vontade, acabou não adiantando na prática de nada. Então, essa empregada vai ser punida por quê? Nada. Neca de pitibiriba. Se eu emprestei a minha arma para tu matar teu marido, e eu sei que é para isso que você quer a arma, mas você desiste da minha faca e resolve dar, sei lá, uma paulada na cabeça dele, eu não vou ser punida por nada, pelo menos para fins de OAB, certo? Para fins de MP, a gente vai discutir se eu, ao te emprestar a arma, não estou ao mesmo tempo reforçando tua intenção, umas paradinhas muito louca. Mas do ponto de vista da OAB, vamos ser mais pompom, queijo, mais pro réu. Né? Se eu prestei uma colaboração, mas ela não serviu para nada, eu não vou ser punida por nada. Você lembra disso? Isso é mó pegadinha da hora, gente, da paróquia. Tá, quarto tema. O quarto tema é um tema de pena, e é a questão do concurso de crimes. Essa questão também de concurso de crimes, eles estão pedindo muito. Então, vamos lembrar que tem 3 formas de concurso de crimes na hora da dosimetria da pena. Tem 3 formas de concurso de crimes na hora da dosimetria da pena. O concurso material. Como é o concurso material? Lembra como é o concurso material? Mais de uma conduta, mais de um resultado, idênticos ou não. Então, se eu estupro e depois mato, 2 condutas, 2 resultados, estupro e homicídio, concurso material. Mais de uma conduta, que dá origem a mais de um resultado, idênticos ou não. E o que acontece com a pena no concurso material? Soma das penas. Soma das penas. Belê? Belê. Concurso formal, galerinha. Como é que é a característica principal do concurso formal? Qual é a característica fundamental? Uma só conduta, mais de um resultado. Uma só conduta, mais de um resultado. Com uma manobra proibida, eu atropelei 5 pessoas. Com uma bomba, eu matei 200 pessoas. Com um tiro, eu matei uma pessoa e feri outra. Uma conduta, vários resultados, idênticos ou não.
uma conduta, vários resultados idênticos ou não. Pois bem, só que o concurso formal pode ser de dois tipos. O formal perfeito ou o formal imperfeito. Qual que é a diferença? No formal imperfeito, anota aí, imperfeito. Tem gente que já entregou para Deus, está ótimo, está absorvendo por osmose, eu acredito nisso. Né? O concurso formal imperfeito, o agente quer os dois resultados. Falando dois, pode ser 3, 4, 5. O agente quer todos os resultados. No imperfeito, eu quero todos os resultados, eu quero. Enquanto que no perfeito, eu não quero todos os resultados, ou eu quero um e não o outro. Eu quero apenas um e o outro vem de brinde. Ou eu não quero nenhum, ou eu quero um e o outro vem de brinde. E a diferença da pena? No imperfeito, soma as penas. Imperfeito, soma as penas. E no perfeito, pega uma pena e eleva de um sexto à metade. Uma pena e eleva de um sexto à metade. Beleza? Deixa eu ver se vocês entenderam. Se, por exemplo, eu fico nervosa só de dar esse exemplo, mas eu dou por amor ao direito penal. Por exemplo, se eu pegar meu marido com outra, quem que vocês acham que eu devo matar? Ele? Não, gente, doutor Alexis, eu amo demais ele. Eu vou perdoá-lo, eu vou matar ela. Só ela, entendeu? Tá dado o recado? Vou matar ela. Vou matar ela. Então, imagina que eu pego meu marido com a outra, se enrolando, se amalgamando. Os dois, tanta confusão, que eu nem sei, aqueles corpos ali rolando, eu nem sei quem é quem. Mas eu miro nela, só para atingir ela. O tiro atinge ela, mas acaba matando também ele. Isso é um concurso formal perfeito. Eu queria um resultado e acabei ganhando outro de brinde. Queria um resultado e acabei ganhando outro de brinde. Só que, pay attention, detalhezinho, no concurso formal perfeito, você pega uma pena, a do crime mais grave, e eleva, certo? Uma pena, a do crime mais grave, e eleva de um sexto à metade. É assim o concurso formal perfeito. Mas, às vezes, o concurso formal perfeito dá pior do que a soma. Às vezes, essa metodologia da exasperação dá pior do que a soma. Imagina que eu, com um tiro, vou te dar um exemplo que também me deixa arrepiada. Com um tiro, eu mato ela por querer e firo ele. Firo ele num lugar importante para a sua masculinidade. Já teve homem até se abanando de aflição. Eu firo ele num lugar importante para a sua masculinidade. Eu cometi homicídio doloso quanto a ela e quanto a ele. Cometi o quê? Menor potencial ofensivo? Doutor Alexis, não, claro que é. É menor potencial ofensivo, sim. Sabe por quê? Porque em relação a ele houve uma lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa. Porque eu não queria, não é isso? Lesão culposa. E o problema é que pegar um homicídio doloso e aumentar um sexto, pegar um homicídio doloso e aumentar um sexto, fica pior do que pegar um homicídio e somar numa lesão culposa. Então, há situações em que o concurso formal perfeito fica pior do que a soma. E nessa situação, aplica-se o concurso material benéfico. Quando o concurso formal perfeito fica pior do que a soma, eu afasto ele e aplico o concurso material benéfico. O concurso formal nunca pode ficar pior do que o material, nunca pode ficar pior do que a soma. Eles adoram, sabe, pegadinha venenosa, malandramente. Beleza? Bom, última pedra. Eu estou achando que vai cair prescrição, gente. Prescrição não é de Deus, entendeu? Mas prescrição é uma matéria que é o cão chupando manga. Na segunda fase, a gente vai aprender tudo de prescrição. Mas eu queria fazer um pequeno comentário de prescrição. Dois, na verdade, dois. Primeiro, a prescrição, ela começa a contar de quando? Da data do conhecimento da autoria, da data, cuidado para não confundir prescrição com decadência. Prescrição começa a contar da data em que o crime se consumou. Então, não é da data da conduta, e sim da consumação. Lembra aquela paradinha de teoria da atividade? Tempo do crime, teoria da atividade? Esquece. Ótimo, lembra, depois esquece. Então, lembra? Esquece. Porque prescrição não tem nada a ver com isso. Prescrição é outra parada. Prescrição começa a contar da data em que o crime se consumou. E a prescrição, quando o agente era menor de 21 na data do fato, ou maior de 70 na data da sentença, cai pela metade.
prescrição cai pela metade. Então, começa o crime de furto. Furto tem pena de 4 anos. Isso não precisa decorar, que eles vão te trazer. 4 anos prescreve em 8. Bom, mas se a pessoa era menor de 21, prescreve em 4. E começa da data em que o crime se consumou. Beleza? E ela sempre termina, gente, lembra que prazo penal termina um dia antes. Então, digamos, uma prescrição, que dia é hoje? Dia 3? Uma prescrição que comece a contar no dia 3 de agosto, e seja uma prescrição em 4 anos. Ela vai terminar no dia 2 de agosto. 2 de agosto é o último dia, ou seja, no dia 3, daqui a 4 anos, já estará prescrito. Beleza? Eles adoram também fazer pegadinha com isso. Ele só acertou a pedra porque ele não mirou na testa do gigante. Porque não sei se vocês sabem a lei da parábola, né? A parábola não enquanto figura de linguagem, mas a parábola enquanto figura geométrica, né? Uma curva ascendente, depois ela cai. Então, o atirador de flecha não mira no alvo, ele mira em cima. Davi só acertou a testa de Golias porque ele olhou para cima. Ele não olhou para a testa do gigante, até porque ele iria tremer na base se ele fizesse isso. Mas ele olhou para cima, para um poder que está acima dele. E ele, confiando nesse poder e mirando nesse poder, ele atirou a pedra dele e a pedra acertou a testa. Então, as pedras você já tem, as pedras são o que todos os professores te dão. Cabe a você saber onde botar os seus olhos. E é lá em cima. Olha para cima e vai, que você vai matar esse Golias. Tchau, tchau, gente.